E nesta manhã eu quero ministrar sobre nós, sobre as nossas vidas. Eu quero falar da orfandade à paternidade. Porque às vezes tem contextos na nossa vida, na nossa história, que parece que nós estamos órfãos. Parece que nós estamos sozinhos. Muitas vezes no contexto que nós estamos passando, nas circunstâncias, parece que nós fomos abandonados. E se nós formos para o dicionário fala que o órfão é aquele que perdeu pai e mãe. Mas o órfão também é aquele que foi deixado, é aquele que foi abandonado, é aquele que foi desamparado. E às vezes tem momentos da nossa vida que parece que nós estamos sozinhos, parece que nós fomos abandonados, parece que nós estamos desamparados, parece que nós fomos deixados ao abandono. Mas quando nós começamos a ler a palavra, nós vamos ver que nós não somos órfãos, que nós não fomos abandonados, que nós não estamos desamparados, que nós não estamos sozinhos na jornada. E é por isso que eu quero ministrar isso da orfandade à paternidade. Eu compartilho muito aqui na igreja que eu tive uma paternidade efetiva, muito presente. E eu não sei da sua história, mas eu quero te dizer que talvez você também tenha vivido isso, aquela paternidade presente. Mas de alguma forma o meu pai, ele não era perfeito, nunca foi perfeito. E tinha lacunas na minha alma que só foram preenchidas com a doce presença do Espírito Santo. Eu não sei o seu contexto, talvez uma paternidade nem tão efetiva. Mas nesta manhã, de alguma forma, eu quero destravar o seu coração para te dizer que você não está sozinho, que você não foi abandonado, que você não foi deixado à deriva. Não, 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 não. Eu vim ministrar esta manhã da orfandade à paternidade. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14. Verso 18, João 14, 18, acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos falar juntos, você que achou aí na sua Bíblia? Não vos deixarei órfãos. Vamos de novo? Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Vamos mais uma vez? Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. É interessante, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo assim de muita modernidade, muita mídia, muita rede social. Ontem quero agradecer pastor Adriano, pastora Natália, a Manu, a Rafa tiveram lá em casa e foi um alívio, né? Um refrigério, né? Para o nosso coração. E a gente estava comentando sobre isso, sobre quanto a rede social, a mídia em si tem crescido. Eu até compartilhei que eu vi recentemente uma matéria de uma professora no Brasil. Tinha uma aluna que estava brincando com o celular no meio da aula. A professora tirou o celular dela para guardar e devolver só no final da aula. Quando a professora tirou o celular,
essa jovem, essa menina, teve uma crise de pânico, de ansiedade, que teve que ir para o hospital, porque a professora tirou o celular. E hoje nós estamos vendo, né, isso crescendo de uma forma incontrolável. Então nós estamos aí vendo esse tempo da modernidade, da mídia, das redes sociais. Nós muitas vezes socializamos mais com o virtual do que com o pessoal. E muitas pessoas têm apego a isso, apego a números de seguidores, como que está a rede virtual. E nós vivemos num tempo de muita informação, nós estamos sendo bombardeados com muitas informações e são muitas vozes, muitas e muitas vozes. E nós damos muito ouvidos a qualquer um. Irmãos, se a gente for parar para pensar, nós passamos muito mais tempo num celular do que conversando, compartilhando em família ou lendo a Bíblia. E são muitas vozes e nós estamos dando ouvidos a qualquer um. E muitas vezes vem também uma onda de comparação, porque a gente fala aqui muito na igreja que a maioria das pessoas não posta o lado ruim, sempre é o lado bom. Mas esse é o tempo também da geração mais deprimida, mais vazia, é uma geração mais ansiosa, mais depressiva, e é a geração da orfandade, onde tem tudo, mas também não tem nada. As pessoas são cheias de coisas, cheias de informações, cheias de relacionamento virtual, mas são vazias na alma. São vazias nas suas emoções. São vazias no coração. As suas emoções são vazias. E o que o Senhor falou comigo, eu compartilhei agora há pouco, que existem lacunas na nossa alma. E a alma é o centro das emoções. Tem lacunas na nossa alma que só vão ser preenchidas pela doce presença do Espírito Santo. Não são coisas e nem são pessoas, mas é a presença do Senhor. Lá no Salmo 23, é um salmo de Davi, um salmo tão conhecido. E se nós pensarmos um pouco na vida de Davi, o pastor ministrou aqui domingo passado, que Davi era um jovem que foi forjado no pasto, cuidando de poucas ovelhas do seu pai. Então ele foi aquele jovem que ele não tinha relacionamento com pessoas. Pensa, naquele tempo não existia um celular, não existia uma rede social, não tinha como ele ter conexão com outra pessoa. Mas ele era um jovem que ele se relacionou com o Senhor. Ele vivia no pasto, longe de relacionamentos, longe do relacionamento da sua família, porque ele estava ali cuidando de ovelhas. E quando nós estudamos a história diz que ele era um filho bastardo, ele era o menor, ele era desprezado, ele poderia se sentir abandonado, ele poderia se sentir um órfão, porque ele estava lá no pasto, cuidando de ovelha, longe de pessoas, longe de relacionamento. Talvez sim, ele podia se sentir abandonado, ele podia se sentir sozinho, ele podia se sentir solitário, ele podia até fazer várias comparações, porque os seus irmãos eram irmãos fortes, eram homens de guerra que estavam lutando no exército de Israel. Então ele podia de alguma forma fazer algumas comparações, porque os seus irmãos eram homens valentes, homens de guerra. E ele podia dizer: mas e eu?
eu sou o menor, eu sou o mais moço, eu sou o desprezado. Ele poderia muito bem viver nesse contexto de orfandade, porque ele era aquele que estava afastado da família. Onde que é que ele estava? Ele estava em um pasto cuidando de ovelhas, ele estava no campo. Ele poderia sentir tudo isso e estar lamentando sobre a sua vida e a sua história, mas ele, mesmo no pasto, mesmo num contexto sem relacionamento com pessoas, ele se relacionava com o Deus de Israel. Ele atraía a presença de Deus. Ele transformou o pasto em um ambiente de adoração. Ele transformou as suas circunstâncias num altar de adoração. Ele podia se sentir abandonado, ele podia se sentir solitário, ele podia se sentir um órfão, mas ele transformou o seu ambiente e ele atraiu a presença do Senhor. Então o Salmo 23, ele começa dizendo assim: me ajuda e o Senhor é o meu... me ajuda a pregar, porque eu só estou começando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha só o que ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Olha aí as emoções. Ele faz o que? Ele refrigera a minha alma. Irmão, sabe isso que nós estamos vivendo ali em casa, sabe? Não adiantaria eu ter recurso financeiro, irmã Robertinha. Não ia resolver o melhor médico, o melhor hospital. Não ia, porque agora é um tempo de repouso, é um tempo agora de recuperação, é um tempo agora de espera. Não era recursos, não é o melhor médico, não é o melhor hospital, não, é um tempo de repouso. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes a alma está em tribulação. Às vezes a alma está perturbada. E sabe o que acontece? Não é dinheiro, não é médico, não é hospital, não é o melhor trabalho, nem a melhor casa. Não é isso que Davi está dizendo. Eu tenho ele como meu pastor, eu tenho ele como meu amigo. Eu vivo numas circunstâncias, mas eu atraio a presença dele. E sabe o que ele faz comigo? Ele me conduz, ele me guia e ele refrigera a minha alma. Ele refrigera as minhas emoções. Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Ele faz aquilo que remédio algum pode fazer. Ele faz aquilo que médico nenhum pode fazer. Eu não estou desmerecendo médico, não é isso, irmãos. Não é isso, é necessário. É necessário. Só que aquilo que Davi estava dizendo, ele estava dizendo: não é o dinheiro, não é as finanças, não é a presença do pai ou da mãe, não é a presença de pessoas, mas o que ele faz é aquilo que ninguém pode fazer. O que ele faz? Ele me conduz, ele me guia, ele refrigera as minhas emoções. E o que nós precisamos entender e viver é isso. Nós não precisamos ouvir todas as informações que existem. Nós não precisamos estar antenado nos noticiários da última hora. Nós precisamos, nesse momento, ouvir o céu. Nós precisamos ouvir o que o Senhor está dizendo. Nós precisamos ser como Davi, que o Senhor seja o nosso pastor e que nós possamos ser as suas ovelhas. Escute isso: o mundo é órfão. O espírito da orfandade está no mundo. O espírito do abandono, da solidão, do desamparo. O inimigo das nossas almas, ele quer nos escravizar todos os dias. Todos
Todos os dias Ele quer lançar seta no seu coração. Todos os dias Ele quer lançar sobre você que você está sozinho. Todos os dias Ele quer lançar uma seta na sua alma, nas suas emoções. Ele quer lançar uma seta que você está abandonado, que você veio para essa terra e aqui você está designado a viver sozinho, que você está desamparado. Todos os dias o inimigo das nossas almas quer nos aprisionar. Ele quer lançar sobre nós que nós não somos amados, que nós não somos valorizados. Todos os dias existe uma seta maligna contra as nossas vidas. Ele está lançando todos os dias que nós não somos aceitos, que o nosso pecado é sujo demais para ser apagado, que o nosso pecado é pesado demais para ser esquecido por Deus, para ser apagado. Mas saiba de uma coisa, guarda isso no seu coração. O Senhor nesta manhã está liberando essa chave sobre nós para dizer que nós somos aceitos por Ele, que nós somos amados por Ele, que sobre nós não tem um espírito de orfandade, que sobre nós não tem um espírito de abandono, que sobre nós não tem um espírito que nós estamos desamparados, que nós estamos solitários. O Senhor está dizendo sim, há esperança para você. Há esperança porque você é amado, porque você é escolhido, porque você é aceito e o seu passado é irrelevante, contando que você esteja disposto a largar tudo e simplesmente segui-lo. Aleluia. Amém, Pamela? Aleluia. Aleluia. Você é uma chave para esse tempo. 1 Pedro capítulo 2 verso 9 diz assim: Vós porém, sois raça eleita. Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa. Me ajuda a pregar aí. Aleluia. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Eu não vou ser escravizado por um espírito de abandono, de desamparo, que eu estou sozinho. Não, sobre mim está o Espírito de Deus. E eu quero dizer, sabe, aquilo que Jesus, o próprio Jesus disse, aquilo que as profecias disseram a respeito de Jesus, que está lá em Isaías. Eis que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas da salvação. Ele me ungiu para pregar as boas novas da salvação, para libertar os cativos e os oprimidos. Irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, sabe, para receber uma porção do céu. Não fique aí estagnado no seu lugar, não fique aí, sabe, de qualquer jeito. Ei, presta atenção. O Senhor Deus está derramando seu Espírito sobre nós. O Senhor Deus está derramando uma porção sobre nós. O Senhor quer nos libertar para que a gente saia daqui e venha libertar também outras vidas. Eis que o Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas da salvação, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os cativos e os oprimidos. Ele te chamou para isso, e o Senhor, Ele nos tira debaixo dessa condenação do inferno. Ele nos tira dessa condenação de setas malignas que são lançadas sobre nós, para nos impulsionar, para nos lançar para o propósito. Entende isso? 2 Pedro capítulo 2 verso 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita. Levanta aí as suas mãos. Recebe essa palavra. Sacerdócio real. Vocês são uma nação santa. Não é qualquer povo, mas é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Põe na tela, por favor, esse verso. Eu preciso dele aqui.
Ah, eu preciso mexer com você. Ah, eu preciso de alguma forma tocar o seu coração e te destravar para tudo aquilo que Ele tem para você. Você não é qualquer um. Foi derramado um preço, um sangue, e o preço foi alto demais. Põe aí, por favor. 2 Pedro, capítulo 2. Verso 9. Vai, adora aí, gente, enquanto eu bebo água. Aleluia. Vai, Manu, aproveita. Se fosse Jesus voltando, hein? Se fosse o ressoar da última trombeta. Alguém ia ter que acabar com esse culto aqui. Né, irmã Vanessa? Nós não, né? Amém, gente? Então vamos lá. Vamos ler juntos? E a gente levanta a mão, porque essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fiquei com a sua mão levantada. Eu vou ler na minha versão, que eu prefiro ela. Olha só o que a Bíblia está dizendo, irmã Sarita. Receba aí uma porção do alto, sobrenatural, extraordinária. Olha só o que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Afim, vocês são isso tudo. Afim, tem um destino, tem um propósito. Nós somos e recebemos isso tudo a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós recebemos isso. Nós recebemos isso para proclamar, para fazer a diferença. Eu compartilhei com algumas irmãs que eu estou escrevendo um devocional só para as mulheres. Ai, sabe, irmãos, o que o Senhor mais falou comigo é assim, sabe, que Ele nos alimenta, que Ele dá o pão para nós, o pão fresco do céu, pastor Aline. Só que, irmãos, nunca assim é na medida certinha. Ele sempre dá mais. Sabe por quê? Sabe por quê, pastora Natália? Nós vamos ter para nós e para o próximo. Sabe, tudo que Ele faz em nós não é para ficar retido em nós, não é só para mim, não. Sabe, tudo que Ele faz em nós, a cura que Ele faz em nós, é para que a gente venha derramar cura em outras pessoas. Sabe, o pão que nos alimenta nunca é só para nós, nunca é só a medida exata. Ele sempre nos dá o pão e Ele nos dá uma porção a mais para que a gente também distribua o que nós temos. Ei, pega essa chave, e quanto mais nós distribuirmos, quanto mais nós fizermos, mais vai ser acrescentado. Isso é o mistério do céu. Lembra da multiplicação de pães e peixes? Pensa, lembra? Vocês estão dormindo, gente? Então levanta sim sua mão, diga: eu lembro, eu sei, eu conheço. Sabe, à medida que eles entregavam, mais tinha. À medida que eles compartilhavam, mais eles tinham. À medida que eles distribuíam, mais eles tinham.
Quanto mais eles dividiam, mais multiplicava. Quanto mais eles entregavam, mais tinha. Deixa eu liberar uma chave sobre você. Quer unção? 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 Fale de Jesus para alguém. Fale de Jesus para alguém. Quer unção? Quer carregar a unção do alto? Fale de Jesus para alguém. Esse é o pão que nós recebemos e de graça nós vamos dar. Irmãos, e quanto mais nós dermos, isso serve para todas as áreas da sua vida. Não só financeira, mas todas as áreas. Quanto mais nós formos liberais. Isso é muito forte. Quanto mais nós formos liberais. Tá vivo? Tá acordado? Pega essa chave. Quanto mais nós formos liberais. Preciso dizer isso. Quanto mais nós formos liberais, mais será acrescentado. Mais nós teremos. A porção do Senhor é para nós e para o próximo. A porção do Senhor é para nós e para o próximo. O que o Senhor tem depositado nas suas mãos? Talvez uma botija de azeite. Talvez um pouco de vinho. O que o Senhor tem liberado sobre a sua vida? É para você e para o próximo. Amém. Adore aí o nome dele. Eu tenho que continuar, né? Não ouça o que o inimigo diz. Amém? Nós vamos colocar hoje o escudo. Não é assim que a Bíblia fala de Efésios 6? A armadura de Deus. Pega aí o escudo. Quando nós vemos filmes, alguma coisa assim, o escudo, quem tem um escudo, o que a pessoa faz? Protege. Onde? O peitoral. O que é que tem aqui? Coração, as emoções, é aqui. E os dardos inflamados, olha o que a Bíblia fala, dardos inflamados. Você consegue pensar o que é? Sabe o que é dardo? Sabe o que é dardo, gente? Tem um alvo, não tem aquele joguinho? As crianças brincam muito disso, que tem um alvo, aí tem um dardo, parece uma setinha, não é assim? É uma flecha e é lançado. Aí a Bíblia está falando que o maligno, o inimigo, ele pega um dardo inflamado, porque ele quer te inflamar. Ele quer te inflamar. Ele quer inflamar o seu coração, ele quer inflamar as suas emoções. Sabe, tem muitas pessoas que entraram aqui, talvez esse seja o seu contexto, que você se acha rejeitado. Sabe o que é isso? Não é que as pessoas estão te rejeitando, você está inflamado. Não é que Deus está te rejeitando, não, Ele nunca te rejeitou. O problema é que você está inflamado, porque o inimigo lança os seus dardos. Ei, mas em nome de Jesus, toma posse hoje do escudo da fé. Toma posse hoje do escudo da fé. Coloca aí na frente do seu peito, do seu coração, das suas emoções. Sabe o que a Bíblia fala, Dani? Que o escudo da fé é para apagar os dardos inflamados do maligno. Ele manda o dardo da rejeição. Eu sou rejeitado? Me ajuda aí, gente. Ele manda o dardo da orfandade. Eu sou órfão. Mas lá atrás o meu pai sim me abandonou.
Lá atrás, sim, eu não tive mãe, eu não tive pai, eu sou um órfão. Não, 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 não e não. Porque nós estamos vendo aqui que Deus, Ele é seu pai. E que se você chegou até aqui é porque sim, você tem uma paternidade. E o Senhor quer mudar a sua mente, quer mudar o seu coração. Sim, você tem um pai. Não ouça o que o inimigo diz, ouça o que o Senhor está dizendo. Irmãos, eu fico impressionada. Por que nós damos mais voz? Por que nós damos mais ouvido para aquilo que o inimigo fala do que para aquilo que Deus está dizendo? E o Senhor está dizendo: não, você não é um órfão. Não, você não é um abandonado. O pai é aquele que dá direção, é aquele que dá destino, é aquele que protege, é aquele que sustenta, é aquele que dá abrigo, é aquele que traz segurança, é aquele que cuida, que ama, é aquele que corrige. E qual que é o nosso problema? A maioria das vezes, nós queremos fazer do nosso jeito, porque nós achamos que o nosso jeito é melhor. E muitas vezes, irmãos, o problema não é o pai, porque Deus é o nosso pai. O problema é somos nós que somos os filhos rebeldes, que queremos ser independentes. Mas chegou a hora, eu já vou terminar, que Jesus está dizendo assim: ouça o que eu estou dizendo para você. Tape os seus ouvidos para aquilo que o inimigo está dizendo, mas ouça o que eu estou dizendo a você. João capítulo 14, verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito, pois eu vou preparar um lugar. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei. Quando esse lugar estiver preparado, quando tudo estiver pronto, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também vão estar. Aleluia. Jesus estava nessa conversa, eu queria falar tanta coisa. Eu acredito que ele estava até na mesa, frente a frente com os discípulos, sabe? Aquele contexto assim, de olho no olho, de rasgar coração. Sabe, Jesus foi esse que rasgou o coração para os discípulos, que estava ali na mesa. E você conhece cada um dos discípulos, eram discípulos da região da Galileia, e eram homens tão comuns para ser da Galileia, sabe, pastora Natália? Era o populacho. Conhece essa expressão? Era o populacho. Mas foi para esses homens que Jesus revelou o seu propósito, sua missão. Foi para esses homens que Jesus deixou o seu legado. Eles não tinham uma linhagem sacerdotal, eles não faziam parte de qualquer grupo religioso, eles não eram entendidos e nem estudiosos da lei, mas eles foram incendiados com essa palavra, e por onde eles passaram, eles mudaram a história. E Jesus aqui nesse contexto de João 14 estava dizendo: eu vou partir, mas não tenham medo, porque vocês não estarão sozinhos. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Vamos ver isso juntos? Eu não vos deixarei órfãos. Não tenha medo. Sabe, quando Jesus está dizendo não tenha medo, Ele está dizendo tenha coragem, porque vocês não estão sozinhos, vocês não estão órfãos. E olha só o que diz no verso 16: eu rogarei o Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, por que viver debaixo de um espírito de orfandade? Entende isso?
Porque viver debaixo de um espírito de abandono, de desamparo, de solidão, Jesus está dizendo: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. Sabe, o consolador, a palavra já diz. Me ajuda aí. Oi, Débora. Oi, pastora Viviane. A palavra já diz: consola. Ah, gente, me ajuda. Consolador. Pegou? Quem é o Espírito da verdade? É aquele que consola a dor. Ele é o consolador. É aquele que está junto. É aquele que te livra, te protege. E olha que coisa mais linda. Jesus fala: olha, quando eu for, eu vou rogar ao Pai. E esse Espírito, o que consola a dor, aquele que está junto. No original diz que é aquele que foi lançado para estar ao lado. Olha que coisa mais linda. Jesus está dizendo: quando eu for, Pamela, Ele não vai estar só ao lado. Ele não vai estar só junto. Sabe, quando eu for e eu rogar ao Pai, Ele não vai ser só derramado, sabe, em fragmentos ou uma porçãozinha diária. Não, vai ser na sua plenitude. Irmão, sabe o que sustenta a igreja hoje na face da terra? É o Espírito da verdade. É o Espírito de Deus. Sabe o que nos mantém de pé, Dani? É o Espírito de Deus. Sabe o que nós estamos aqui hoje? É o Espírito de Deus. Sabe por que nós não vivemos na prática do pecado? Sabe por que nós não somos entregues ao pecado todos os dias? Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. Ele não foi derramado só em porções pequenas, diárias. Não, Ele foi derramado na sua plenitude. E Ele não foi enviado apenas para caminhar ao lado, mas Ele foi enviado para estar dentro. Amém? Então vou terminar. João capítulo 14, Jesus está dizendo, verso 16: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. 18, vamos ler juntos para eu terminar. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós... Ah, gente, isso é muito forte, isso é muito lindo. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Verso 23. Verso 22. Disse Judas, não o traidor: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele
morada. Eu quero terminar dizendo 1 João 3. 1 João capítulo 3, verso 1 até o 3, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Gálatas 4, verso 6 diz: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Romanos capítulo 8, verso 15 diz: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Me ajuda aí, gente. Só eu estou impactada com essa palavra. Mas vós não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, a qual clamamos: Abba, Pai, ou papai, ou papaizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Vamos adorar o nome dEle. Aleluia. Nós queremos... Cadê o olhinho? Nós queremos ungir toda a igreja. Amém, Grazi? Amém. Amém, gente.